Nós estávamos falando sobre a alma em aflição, feridas emocionais do pecado, e pegamos um ponto que é a culpa profunda, a culpa do pecado, a mente pesada por aquela realidade do pecado. A segunda coisa é o medo e a vergonha. Os nossos pais, logo que eles pecaram, eles se esconderam. E Gênesis capítulo 3, verso 10, mostra exatamente este lado que faz você se esconder e eu me esconder. É o medo e a vergonha. Ouvi a tua voz no jardim porque estava nu. Tive medo e me escondi. Esse é o primeiro sentimento pós-pecado. Porque tive medo, me escondi. O medo, ele empurra a pessoa para o ostracismo, para o esconderijo. E ele vive uma mentira. Porque ele não tem alguém para ouvir e para amar a ponto de trazer cura. E fica ali retido naquela história anos e anos. O Salmo 42, verso 5, mostra também a ansiedade e a inquietação. E ele clama porque estás abatida, ó minha alma. E por que te perturbas dentro em mim? E aí ele coloca, espera em Deus. Espera em Deus. Pois ainda o louvarei a Ele, meu socorro e meu Deus. Eu prefiro a tradução de socorro do que auxílio. Porque no auxílio eu ainda vou tentar ajudar, fazer e Deus vai me ajudar. Mas o socorro é Ele operando em mim, na minha fraqueza, na minha falência, no meu abatimento. Então, a culpa profunda é tratada pela obra da cruz. As minhas culpas que me afligem como fardo insuportáveis, elas são apagadas. Eu não me lembro mais dos teus pecados. Não é que Deus teve amnésia, é que Ele não leva em conta. Não foi que Ele ficou caduco e esqueceu. Não, é que Ele diz, esse assunto já foi tratado pelo meu filho lá na cruz. Isso não vai. O meu medo e a minha vergonha já não me podem governar. A ansiedade e a inquietação também não, porque eu louvarei, eu espero em Deus. E ainda o louvarei, Ele é o meu socorro. E o meu Deus, a quem eu posso colocar todas as minhas expectativas. E uma outra coisa que é Jeremias capítulo 2, 3, que é quando nós criamos uma identidade fragmentada. Então, Israel, será que eu disse? 2:13. Porque dois males
cometeu o meu povo? A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Olha que texto mais precioso. Ele está levantando aqui dois males que o povo de Israel cometeu. Descartaram Deus, o manancial de águas vivas, e foram buscar cavar cisternas que não guardam, que não retêm a água. Vão ficar com sede. Pastor Lênio, eu vim aqui de Campinas para o senhor me ajudar, porque eu vi uma pessoa me disse que o senhor pode me ajudar. Eu disse, é um mentiroso. Esse que te disse isso. Eu não posso te ajudar. Mas eu sei quem pode. Eu sei quem pode. Eu não tenho solução para as pessoas, mas eu sei quem tem. Essa semana passada nós perdemos no Brasil, no mundo, um dos grandes homens de Deus, que foi John MacArthur. Um dos pregadores mais firmes na palavra no século passado e neste século. E John MacArthur teve uma experiência muito interessante. Chegou no gabinete dele um homem e foi entrando sem se anunciar. E chegou e sentou e disse, eu preciso da sua ajuda. MacArthur disse, em que posso? Eu sou médico, eu estou no 3º casamento, eu tenho uma clínica de aborto que fatura $8 milhões por ano e eu não aguento mais. Eu tenho muita culpa, muita vergonha, muita dor. E me disseram que você podia me ajudar. E uma carta deu a mesma resposta. Infelizmente, eu não posso lhe ajudar. Você procurou a pessoa errada. Mas eu sei quem pode. E ele disse, quem pode? Ele disse, Jesus Cristo. Ele disse, não me venha com essa conversa. Eu sou judeu. E eu não creio nesse cara. MacArthur foi na estante dele, pegou uma Bíblia e disse, você não crê no cara, mas aqui tem um livro, você vai ler o Evangelho de João. E quando você terminar de ler, você me procura. E não disse mais nada. O homem saiu. No outro dia, o MacArthur conversou com o staff de pastores dele, eram mais de 40 pastores, da Grace Chapel, lá em Los Angeles. E ele contou a história. E um dos pastores disse, mas MacArthur, você só deu a Bíblia? O MacArthur disse, veja onde o meu ministério está. Pastor que não crê na Bíblia.
Você só deu a Bíblia? Aí ele disse, meu irmão, a Bíblia é como um leão. Você abre a jaula e solta, deixar que ele se vira. A Bíblia se vira sozinha. 10 dias depois, aquele homem volta, entra e senta no mesmo local. E uma carta diz, olá, tudo bem? E o cara? Quem é? E ele disse, o cara é o Messias. Uau! O Filho de Deus, que veio a este mundo para salvar pecadores. E ele morreu na cruz. E ele ressuscitou. E eu morri com ele e ressuscitei. A carta, pera, isso não está no Evangelho de João. Ele diz, eu já estou em 1 Coríntios. É a Bíblia. É o livro da terapia de Deus. É o Deus, não somos nós. Nós não podemos ajudar as pessoas. Mas nós temos quem pode ajudar. Nós sabemos quem pode fazer isso. E a alma ferida, ela busca compensações. Nesse texto aqui, ela procura cisternas rotas. No vício, na religião vazia, no autocontrole. Mas ela só vai encontrar cura na presença de Cristo, na presença de Deus. Não me retires da tua presença, não me repulses da tua presença. Mas para que eu vá à presença do Pai, eu só posso ir por meio do Filho. E eu só posso ir pela obra do Filho naquela cruz, quando ele trata comigo. O pecado distorce nossa autoimagem e nos produz a voz da acusação. Aquela voz que sempre vai dizer, para você não tem jeito. Você foi longe demais. Como eu contei a história da moça que matou 5 crianças, abortou 5 crianças, e elas gritavam na cabeça dela. Ela dizia, para mim não tem jeito, pastor, não tem jeito. Eu digo, não tem mesmo, mas para Jesus tem. Você não consegue, mas ele pode. Davi, depois do pecado, ele pede, cria em mim, ó Deus, cria. Só o Senhor pode criar esse coração puro e renovar dentro de mim o espírito inabalável, o espírito reto. E essa palavrinha que eu acho preciosa, restaura, restitui a alegria da minha salvação. Como Jacó, eu me agarro ao Senhor, dizendo, não te deixarei enquanto tu não me abençoares. Eu não te deixarei enquanto tu não restituires a alegria da minha salvação. E isso tem dado certo para muita gente.
O retrato de uma alma que clama por restauração é Davi no Salmo 51. E eu sei que o sangue de Cristo purificará a nossa consciência. Vamos dar uma olhada em Hebreus capítulo 9, verso 14. A cruz não apenas nos justifica diante de Deus, mas nos limpa dentro de nós. Olha só. Muito mais o sangue de Cristo. Eu às vezes, eu fico conversando com o Espírito Santo. Como é que ele bota certas coisas? Sangue de Cristo. Se ele dissesse sangue de Jesus, eu entendia. Porque nós temos duas naturezas. A divina, o Filho de Deus, Cristo. A humana, o Filho do homem, Jesus. Mas elas se juntaram de tal maneira, sem perder as suas individualidades e a sua totalidade. 100% Deus e 100% homem. Ele coloca o sangue de Cristo. O Deus que se encarnou. Irmãos, eu tenho uma heresia particular. Como é que é heresia particular? É alguma coisa que me desperta de uma maneira louca. Cristo Jesus. Deus homem. Cristo Jesus. Deus, Cristo, Jesus, homem. Ele vai até a cruz. Cristo Jesus, Cristo Jesus, Cristo Jesus, Cristo Jesus. Aqui morre. Morre fisicamente o Jesus histórico. E o Deus, ele diz, por que me desamparaste? Por que me viraste as costas? Por que me deixaste só? O Jesus, o Cristo, se desliga da intimidade do Pai, por causa dos meus pecados. Naquele momento, a ira de Deus cai sobre ele. Porque ele estava levando os meus pecados. E não são poucos. Mas ele também estava levando os seus pecados. Que não são poucos. Ele estava levando os pecados de todos aqueles por quem ele veio salvar. E não são poucos. E 3 dias depois ele ressuscita. Já não é mais Cristo Jesus, agora já é Jesus Cristo. O que é que mudou? Cristo Jesus é o Deus que se encarna. Jesus Cristo é o homem exaltado. Cristo Jesus é o Deus que entra na raça humana. Jesus Cristo é o homem que entra na divindade. Porque hoje, lá na divindade, na Trindade, tem o Pai, Espírito. Tem o Espírito, Espírito. E tem Jesus Cristo, homem. Forever and ever. Amém. Para todos sempre. E trazendo nas suas mãos os sinais da cruz. Para sempre. Lá no céu, eu terei um corpo glorificado. Perfeito. O único corpo imperfeito, ou melhor, o único corpo com marcas do pecado, será o corpo de Jesus. Que estará para sempre com as marcas da cruz. Porque a cruz não é um evento histórico. É um evento eterno.
Pois o Filho de Deus foi imolado antes da fundação do mundo, antes que houvesse mundo. Depois que vocês saírem daqui, não vão fazer essa pesquisa agora, mas vão pesquisar a proteína laminin. Pesquise a proteína laminin, sem a qual não existe vida na Terra. E você verá a proteína laminin, o formato dela é o formato da cruz. A cruz, ela separou o mundo do pecado e o mundo da redenção. E ela permanece pronta para salvar totalmente aqueles que por meio de Cristo chegam a Ele. Então, Cristo Jesus, Jesus Cristo. E aqui ficou tudo. Cristo carrega a nossa culpa. Isaías 53, 6. A consciência suja é substituída por uma alma leve e limpa. Todos nós, vamos ler juntos? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Queridos, preste atenção. A palavra todos nós, plural, todos nós desgarrados, plural, como ovelhas, plural. Aí cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade. Não as iniquidades, mas a iniquidade de nós todos. Porque a minha iniquidade é igual à sua. Todos nós herdamos de Adão uma natureza iníqua, de rebeldia, de incredulidade, de egoísmo, de caos, de mentira. Isso nós herdamos. Essa é a iniquidade de nós todos, caiu sobre ele. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Seja limpo e leve. Essa salvação tem o poder de me limpar totalmente e de me deixar uma pessoa absolutamente leve, descontraída e descomplicada. Ok. Cristo suporta a nossa vergonha. Ele não só carrega a nossa culpa, mas ele suporta a nossa vergonha. Hebreus capítulo 12, verso 2. Nós estamos chegando lá na igreja. Algumas pessoas que acompanham sabem, nós temos gasto já quase 3 anos
nessa carta de Hebreus. Que coisa mais preciosa essa carta de Hebreus. Pensa num livro que tem trabalhado comigo, tem mexido com as minhas entranhas. E Hebreus 12, 2 diz, olhando firmemente. Para quem? Para o autor e consumador da fé. Olha você vê como é que as coisas aparecem. Ele não botou ali, autor e consumador da fé, Cristo. Ele botou Jesus. Porque Cristo não precisava crer. Mas Jesus precisava. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, qual é a alegria que estava proposta? É que nele fosse feita uma família de Deus com muitos filhos. A alegria que lhe estava proposta suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Você sabe por que a palavra assentado para um sacerdote, um sumo sacerdote? É que significa que o trabalho dele acabou. Está completo. O sacerdote só podia se assentar depois que terminasse o trabalho. Enquanto ele não terminasse o trabalho, ele não podia se assentar. E ele vai dizendo assim, que nós precisamos correr a corrida que nos está proposta, desembaraçando-nos do pecado e do peso que tão profundamente nos assedia, corramos olhando para Jesus, autor e consumador da fé. O Tiago já quer que eu veja para cima um pouquinho, e eu vou ver mesmo, Tiago, porque é tão bom ver isso. Considerai, prestai atenção, olhai com atenção, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando na vossa alma. Se você está passando por grandes tribulações, faça uma festa e glorifique a Deus. Pode ser que Deus esteja trabalhando nesse sofrimento para lhe botar bem juntinho dele, para você depender dele, confiar nele, porque é aí que você vai crescer e vai crescer profundamente em santidade. A terapia divina, então, é Jesus carregando nossa culpa, é Jesus suportando nossa vergonha e é Jesus nos dando descanso à alma. Porque o meu fardo é suave e achareis descanso para a vossa alma. Enquanto esse descanso não vier, eu não saio daqui da tua presença. Aí ele disse, então você não vai sair nunca, sabe por quê? Porque eu vou botar mais algumas coisinhas para lhe deixar desperto, para você não ficar aí achando que é ficar deitado na boia. Eu quero você pertinho de mim. Eu quero você comigo. Eu quero você na minha intimidade. Pastor, por que Jesus não tira esse pecado que eu estou cometendo? Não sei. Talvez que é para você ficar com ele. Qual era o pecado? Ansiedade. Para você ficar lançando. Paulo diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você lançou, e o verbo é lançando. Não é lançaste, é lançando. Porque ela volta. Ela volta por quê? Porque você é finito. Ela volta por quê? Porque você é falho. Ela volta por quê? Porque você não
tem competência. Então você lança, e lança, e lança, e lança. Senhor, eu volto aqui de novo. Ontem eu cheguei e lancei, mas fiquei preocupado. Meu filho está nas drogas. Eu entreguei, mas ele voltou essa noite e eu fiquei agoniado. Aí ele diz, vem cá, é você que vai libertar seu filho ou sou eu? Se sou eu, deixa eu fazer ele chegar no fim de si mesmo. Você é muito avexada. Eu estou falando da história de uma mulher. Você é muito avexada. Você é muito agoniada. O tempo está nas minhas mãos. Eu sei quando ele nasceu e eu sei quando ele vai morrer. E nesse tempo eu vou trabalhar com ele. Por que você não descansa? Por que você não para de querer ficar me orando como se eu não pudesse fazer? Que a gente fica com a oração todo dia. Senhor, salve meu filho. Eu entrego ao Senhor, mas eu sou falho. Mas chega uma hora que eu digo, Senhor, não é possível que eu vou ficar nesse tempo todo. Me dá um... Aí ele diz, vem ficar comigo. Fica comigo. Fica mais um pouquinho comigo. Fica mais. Cristo não morreu apenas por pecadores em geral. Ele morreu por mim. Ele morreu com a minha culpa. A minha culpa particular. Ele morreu com a minha vergonha específica. Ele morreu com a minha história quebrada, dizia Tim Keller. Irmão precioso que Deus levou alguns anos atrás. Ele morreu por mim, com a minha culpa, não é a culpa de todos. Com a minha culpa, com a minha vergonha, com a minha história quebrada. Aquela minha história estava nele. E o resultado? O que isso vai dar? É um coração novo. Por causa dessa obra da cruz, ele vai me dar um coração novo. Vamos ver Ezequiel 36, 26. Todo mundo conhece, mas é bom repetir a Bíblia. Hoje de manhã eu fui tomar café aqui no restaurante. Eu disse, eu quero comer coisa do Piauí. Não quero comer coisa que eu como lá em Londrina ou em outros lugares. Quero comer um cuscuz à moda daqui. Um beiju. Hoje chamam tapioca. Eu sou do tempo do beiju. Não sei se aqui ainda chama beiju. Eu quero um beiju com queijo de coalho. Daqui do Piauí. Não me traga de outro lugar, não. A moça diz, tá aqui, é tudo daqui. Eu digo, então eu quero é isso. Eu quero comer comida do meu estado. Eu quero comer a comida da mesa do meu pai. Eu quero me alimentar com aquela substância de Cristo, que me tira todo o medo, toda a vergonha. E aí nós temos um coração novo. Dar-vos-ei, repetindo sempre, um coração novo. Porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós coração de pedra e vos darei coração de carne. Eu tenho a preferência de interpretar esse versículo em relação a Adão e Cristo. Coração novo é coração de carne. E coração velho é coração de pedra. O que isso significa? Adão foi feito de quê?
do pó. E o pó é feito de quê? Hein? De pedra triturada. Coração de pedra é coração de Adão. A Eva foi feita de quê? Da costela e da carne de Adão. Jesus nasceu de onde? Da mulher. Coração de pedra é herança adâmica. Coração de carne é herança de Cristo. Eu tiro o coração de pedra de você. O que é esse coração de pedra? Essa dureza sua, essa insensibilidade sua, essa mania de querer dominar os outros. Tem umas brincadeirinhas que são tão bestas. O marido é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. Quem vira a cabeça é o pescoço. Isso para dizer que existe essa guerra, essa luta. Ô, idiotice. Isso vem do Éden. Isso precisa ser desconcertado. Ninguém manda. Na minha casa, ninguém manda. Quem manda é Cristo. E quando Cristo manda, ele diz assim, ó, vai lavar prato. Vai passar ferro. Vai limpar o jardim. Mas eu tenho tanta coisa para fazer. Eu sei, mas você tem que cuidar de sua esposa. E você, mulher, para de ser goteira de casa velha. Que fica pingando o tempo todo, pim, 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 aquela mesma conversa chata. Comece a celebrar a alegria da salvação. Ele me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu vi um vídeo, me mandaram outro dia um videozinho assim. A mulher perdeu o marido e casou com outro. E o outro estava deitado no sofá, barriga para cima. Começaram a conversar. Ele disse, mulher, você ficou viúva cedo, né? Eu fiquei. E como foi que seu marido morreu? Você sabe, meu marido era preguiçoso. Ele ficava deitado no sofá, e o cara está deitado. Ele ficava deitado no sofá, e eu correndo, fazendo tanta coisa. E ele não fazia nada. E só televisão. Então, mulher, traz a água aqui, traz um café. E eu ficava fazendo tudo e ele não fazia nada. Um dia eu tive uma irritação, peguei um travesseiro. E quando eu soltei, ele tinha ido. O cara já foi levantando de costas ali, disse, o que você quer que eu faça? Lavar a louça? Isso é só para descontrair, mas isso é verdade. Muitas vezes dentro de casa, nós estamos vivendo sem ser parceiros, mas vivendo em duelo. Em vez de dueto, duelo. Agora, essa cura da alma é para
a restauração da alegria e a libertação interior. Porque já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. O Espírito nos livra do peso emocional da lei e nos faz servos uns dos outros em amor. E depois ele redefine a nossa identidade. Não somos mais aceitos pelo que fazemos. Nós somos aceitos por aquele que nos amou. A minha identidade hoje é de Renato. Renato é renascido, de uma nova criação. A mulher samaritana. A mulher samaritana, tadinha, ela não tinha condições de vir buscar água de manhã cedo com as mulheres. Eu perguntei ao ChatGPT, o que essa mulher fez tanto para matar tanto marido? Porque ela teve 5 maridos. Foi tudo por divórcio? Ou ela andou matando alguns ali? Ela era a aranha viúva negra que depois que copulava matava os maridos? O que é isso? Que tanto marido é esse? E agora o que ela tinha não era marido dela. Ele me deu uma opção de versões aí. Mas o fato é que ele disse, ela era uma mulher solitária. Ela não conseguia conviver. E ela tinha que vir buscar água meio-dia, quando a temperatura naquela região, em certa época do ano, pode chegar a 50 graus. Para levar um pote, um cântaro d'água na cabeça, a fim de servir um marido que nem era dela, porque um homem não podia pegar água. Mas ela não sabia que ali tinha um Deus esperando por ela. E ele não estava esperando por ela para mostrar os erros dela. Ele estava esperando por ela para abrir a caixa preta e trazer cura para um coração solitário e rejeitado. O que nós vamos terminar aqui nessa parte é que você não precisa esconder a sua história. Porque quando Jesus disse para ela, me dá água, e ela diz assim, escuta aqui, você é judeu. Como é que um judeu fala com um samaritano? E como é que um homem fala com uma mulher na nossa cultura? O que você vai fazer? Ele disse, se você soubesse quem é que está falando, você pediria para ele e ele te daria água viva, que salta para a vida eterna. O poço é fundo. O senhor não tem nem corda nem balde. Como é que o senhor vai buscar água aí? E ele diz, vai buscar teu marido. Esta é a questão. E ela disse, eu não tenho marido. Muito bem. Saiu do escuridão. Você já teve 5. O que você tem agora não é teu marido. Como é que o senhor sabe disso? Eu sei disso desde a eternidade, minha filha. Eu sei da sua história. Eu não estou aqui para condenar você. Eu estou aqui para salvar você. O meu evangelho não é o evangelho de condenação, é de salvação. Mas para que eu salve você, você vai ver que eu vou ter que morrer. Eu estou fazendo agora uma aplicação.
E aquela morte será a tua morte. E aquela ressurreição será, a minha ressurreição será a única alternativa para você ter uma vida leve e limpa. Para ter cura interior. Com sede de aceitação, passando por múltiplas relações frustradas, ela encontra Cristo em um novo senso de valor e destino. A vergonha foi substituída pela missão. Ela sai correndo para contar para os outros: encontrei o Messias. Ele me disse tudo o que eu fiz. Vocês sabem ao mais? Ele não me condenou, ele me salvou. A essa terapia eu quero. Nesse divã eu quero sentar. Porque esse meu Jesus, ele substitui a minha vergonha pelo seu amor e missão. Vou aplicar agora. Receber o perdão integral em Cristo é deixar que a graça alcance até os lugares mais escuros da minha alma. Tem coisas aí, Senhor, que eu ainda não consigo enxergar. Talvez do meu avô, bisavô, sei lá. Mas traz à tona tudo aquilo que me deixa pesaroso. Eu quero ser tratado pelo Senhor. Liberta minha alma. Purifica-me com o teu sangue, de tal maneira que eu seja leve e limpo. Sabe que conversar com gente leve é bom demais. Mas conversar com gente pesada dá vontade de ir embora. A segunda coisa é confessar as feridas da alma. Tiago diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Aqui precisa ter cuidado. Não é sair aí, mas a gente encontra, pede ao Senhor: Senhor, me dá um ouvido de escuta, um ouvido de santidade que possa escutar a minha dor. Todo pastor deve ter um pastor para andar com ele. Quando eu cheguei em Londrina, Deus me deu um pastor presbiteriano, reverendo Messias Anacleto Rosa, que tem sido meu pastor por 51 anos. Quando eu passo por alguma crise, por alguma luta, por alguma dor, eu telefono para ele: Messias, você tem tempo? E ele, com aquele jeito manso, ele diz assim: meu filho, eu sempre estarei com você. Vem cá. Ou eu vou aí. Confesse. Seja transparente. Lembrei de querer você. Saiu? Está lá atrás. Ela ontem me disse assim: você é muito transparente, Gleina. Às vezes, quando eu conto um pecado para você, você diz: eu já cometi ou cometo esse também. E se não cometi ou não cometo, eu posso cometer. Mas eu tenho um Salvador que é mais poderoso. Eu tenho um Salvador que pode salvar totalmente. Aceite ou receba a sua nova identidade em Cristo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas, eis que tudo está feito novo. Eu sou novo. Pastor Glênio, quantos anos o senhor tem? Fisicamente eu estou com 80. Espiritualmente eu sou um bebê.
está renovando. Eu sou um menino em Cristo, porque aquele que não se tornar como criança pode entrar no reino de Deus. E renovar a mente pela palavra. Romanos capítulo 12, verso 2 diz: e não vos conformeis com esta mentalidade, com este século, com esse aion, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A cura emocional envolve novos pensamentos e nova visão de si mesmo. Eu não sou o que eu era, mas ainda não sou o que irei ser. Estou num processo pela santificação do Senhor. A minha pergunta: você tem vivido, ou eu tenho vivido, eu boto para mim, tenho vivido com alma leve ou oprimida? Como é que eu tenho vivido? É com uma alma leve ou oprimida? A culpa e a vergonha ainda me aprisionam ou eu já estou liberto? Eu tenho deixado a cruz me redefinir como pessoa ou ainda é um assunto apenas teológico? Queridos, a cruz é o único lugar onde a alma encontra alívio verdadeiro. Não tenho mais história, minha história foi crucificada. Eu tenho Cristo como minha vida. A psicologia, a meditação, a autoajuda podem oferecer alívios temporários, mas só a cruz remove a culpa, sara a vergonha e desenvolve a alegria da salvação. Estava conversando ainda há pouco com um irmão querido, que é psicólogo também, e falando sobre isso. A psicologia, muitas vezes, ela diagnostica. Ela faz o levantamento, mas ela não trata cura. Pode dar um alívio temporário, pode trazer algumas respostas, mas Jesus Cristo realmente, ele cura. Só a cruz cura a alma do pecado, do pecador. Porque só nela, o sangue inocente fala mais alto do que a consciência acusadora, dizia Dr. Tozer. Eu creio nisso. Eu creio nisso. E aí nós podemos ser libertos de nossa história. Almas leves e limpas, suaves e preciosas no convívio. Dona Cecília, termino com ela, ela já foi para a casa do papai. Dona Cecília era uma senhora muito exigente, perfeccionista, muito dura, muito rígida. Criou os filhos com muita dureza, com muita exigência, legalista, moralista, religiosa. Acabou com o casamento dela. Trouxe grandes prejuízos para sua família, até que ela conheceu a mensagem da cruz, da sua morte, da sua ressurreição. Essa mulher, ela não deixava em paz pregador na nossa igreja.
Se um pregador pregasse lá uma mensagem que não tratasse da substituição e da inclusão, ela ia no pescoço dele e dizia: você perdeu tempo hoje. Você teve a oportunidade de pregar o evangelho aqui e você não pregou. Porque eu vivi mais de 50 anos dentro da igreja sem a revelação da minha morte. E porque eu não conhecia, eu não podia crer. Mas agora eu não posso perder tempo. E lá em Londrina tem alguns frutos da vida dela na sociedade. Porque ela fazia questão de anunciar não só Cristo morrendo por mim, mas eu morrendo com Cristo, para que ele se torne a minha vida. E isso faz todo sentido. Todo sentido. É aí que começam as curas da nossa alma. Senhor, obrigado porque o Senhor é o médico dos médicos. E o Senhor tira de mim todo o histórico ruim e põe em mim a tua vida santa. E tu fazes isto para todo esse grupo, e não só para este, mas para todos aqueles que vierem a olhar esse estudo para a tua glória, em teu próprio nome. Amém.